Olá! O meu papo aqui com você hoje, eu quero te mostrar quais são as 5 maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Então, quais são as 5 maiores empresas que a gente tem hoje com ações sendo negociadas na Bolsa de Valores? Você se arriscaria a dizer uma delas? Uma das 5 maiores? Vamos lá, se sim, já comenta aqui comigo no chat. Quais são as 5 maiores empresas da Bolsa de Valores do Brasil nos dias atuais? Não sabe quais são as 5? Comenta aqui no chat pelo menos uma, pra gente ver se você vai acertar ou não, ok? Então o que eu quero trazer aqui para você hoje é quais são essas 5 empresas. A gente vai falar um pouquinho sobre o valor de mercado de cada uma dessas empresas, e aí eu quero trazer algumas informações a mais para você entender o que significa investir nessas empresas. Qual é o potencial de ganho que você tem investindo nessas empresas? Quais foram os ganhos que essas empresas geraram para os seus acionistas, investidores que compraram ações dessa empresa nos últimos anos? Então fica comigo aqui até o final, tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados e vai ficar pensando por que foi que eu não comecei a investir em ações, pelo menos dessas 5 maiores empresas do Brasil, há alguns anos atrás, ok? O que eu vou te pedir, se você gostou do tema, se você gostou da minha proposta desse nosso encontro de hoje, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque assim outras pessoas vão ter a mesma oportunidade que você está tendo de descobrir quais são as 5 maiores empresas do Brasil e, mais do que isso, informações sobre o valor de mercado e um pouquinho mais sobre a valorização que elas geraram nos últimos anos. Combinado? Então vamos lá. A gente vai falar aqui, eu vou começar a te mostrar o código da empresa, o código da ação negociada na Bolsa de Valores, é ali que a gente vai buscar quais são as informações financeiras, é ali que a gente faz análise se aquela empresa é uma empresa boa, se não é, se ela está no momento interessante ou não para investir. Então, o que a gente vai ter aqui? O código dela na Bolsa de Valores, o valor de mercado, e já vou trazer aqui para você também o preço de uma ação, caso você queira, ao final desse nosso encontro aqui, que é um bate-papo rápido, já começar a investir nessas empresas. Importante a gente deixar claro aqui que isso não é uma recomendação de investimentos. É simplesmente eu trago essas informações com o objetivo educacional, com o objetivo de compartilhar o meu conhecimento com você, para que você entenda como é que você pode cuidar bem do seu dinheiro hoje, para que ele possa cuidar ainda melhor de você amanhã. Então, o meu objetivo aqui é que você entenda as possibilidades que, de repente, você pode estar perdendo pelo simples fato de não estar olhando para o seu dinheiro com o cuidado e com o carinho que ele merece. Ok? Então, vamos lá. Então, qual é a primeira empresa? Qual é a empresa mais valiosa? Alguém se arrisca aqui? Já vou começar por ela, então. Já vou começar pela primeira. Petrobras. Imagino que não seja surpresa para muita gente, porque, de fato, é a maior empresa que a gente tem no Brasil hoje. Eu diria que a Petrobras é uma potência, é uma das principais empresas petrolíferas do mundo, e a gente tem aqui atribuído a ela aproximadamente, mais de 500 bilhões de reais de valor de mercado. Esse é o valor da Petrobras, 500 bilhões, mais de 500 bilhões ela tem de valor de mercado. E qual é o preço de uma ação da Petrobras? R$38. 38. Certo? Então, muita gente fala, porque eu preciso ter muito dinheiro para investir em ações, porque só quem é rico, só quem nasceu em berço de ouro pode investir em ações. Enquanto eu não tiver muito dinheiro guardado e não consigo investir, aí você se engana. E aí é por isso que eu trouxe o preço de cada uma delas. E você vai ver que com 30, você já está vendo aqui, com R$38 você consegue comprar uma ação da Petrobras. E aí eu já vou te mostrar alguns motivos para que você comece a pensar um pouquinho melhor se você não quer colocar uma parte do seu dinheiro que está guardado em investimentos em ações. Ok? Então a primeira é a Petro. A segunda, Banco Itaú. Sim, Banco Itaú é a segunda maior empresa em termos de valor de mercado que a gente tem no Brasil. E o valor dela é de 336 bilhões. Esse é um valor dinâmico,
porque ele é calculado a partir do preço da ação negociada na bolsa. Então, se essa ação está um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, o valor de mercado vai mudar em função disso. Mas é importante que você entenda o tamanho dessa empresa, né? Então, falando em grandes números aqui, a gente está falando de mais de 300 bilhões de reais de valor de mercado o Itaú possui. E o preço da ação, não muito diferente da Petrobras, R$ 37,00. Então, aqui você já consegue ver que com R$ 75,00 você consegue comprar uma ação da Petro e uma ação do Itaú. Indo já direto para a nossa terceira maior empresa da Bolsa, a gente está falando de Vale do Rio Doce. Sim, uma das principais empresas de extração de minério de ferro que a gente tem no mundo, a Vale do Rio Doce. 260 bilhões de valor de mercado é o valor dessa empresa. E o preço da ação, R$ 56,88. Uma ação que, embora o valor esteja mais alto do que Petrobras e Itaú, e Banco Itaú, é uma ação que hoje ela está sendo considerada barata, porque ela vem caindo, ela vem sofrendo por conta do preço do minério de ferro no exterior, é uma commodity, então ela não tem muito controle sobre o preço do seu principal produto. Mas é fato que é uma empresa também, uma potência, uma empresa gigante e que vale muito mais do que esses R$ 56,00, que é o preço que está sendo negociada a ação hoje. Então a gente tem aqui uma outra oportunidade interessante de investimento em ações da Vale do Rio Doce. Quarta maior empresa da Bolsa, WEG. Sim, uma indústria, uma empresa que era familiar até pouco tempo atrás. A base dela ainda é familiar, mas ela tem ações negociadas na Bolsa e uma empresa que só cresce ano após ano, absurdamente. Com muita inovação, muita criação de novos produtos, exploração de novos mercados. De fato, é um case de sucesso que a gente tem na nossa Bolsa brasileira. E ela tem hoje um valor de mercado de 220 bilhões de reais e o preço da sua ação é de R$ 53,00. Está próximo ali ao preço da Vale do Rio Doce. E a quinta maior empresa da Bolsa, a gente está falando de outro banco gigante, que é o Banco do Brasil, com valor de mercado de 166 bilhões de reais e o preço da ação em R$ 29,00. Então, a ação mais barata que a gente tem hoje, em termos de preço, R$ 29,00, a ação do Banco do Brasil. Ok? Estamos entendidos aqui? Quais são as 5 maiores empresas da Bolsa Brasileira? Eu quero trazer um pouquinho mais para você. Você sabe, você já está acostumado. Se você está aqui comigo já há algum tempo, você já está acostumado que eu sempre trago algo além do que eu estou prometendo ali no tema do nosso encontro. E hoje o que eu quero te mostrar é a valorização do preço dessas ações ao longo dos últimos anos. Mas antes da gente falar do preço, eu quero te mostrar algo que todas elas têm em comum. Vou abrir já de todas elas aqui para você entender. Esse indicador é um indicador de crescimento médio por ano do lucro dessas empresas nos últimos 5 anos. Então, o que esse indicador me diz? Que essa empresa está crescendo os lucros ano após ano de forma consistente nos últimos 5 anos. E aí o que a gente tem aqui? Todas elas entregando crescimento. Então, a Petrobras cresceu 25% por ano o lucro nos últimos 5 anos. O Itaú cresceu 8%, acima da inflação. Está excelente. Embora seja o que menos cresceu o lucro entre essas 5 maiores empresas. A Vale cresceu 13% em média por ano nos últimos 5 anos, o seu lucro. A WEG cresceu 34% por ano o seu lucro nos últimos 5 anos e o Banco do Brasil cresceu 20%. Então, o que elas têm em comum? Todas elas, ano após ano, estão crescendo o lucro de forma consistente. E isso, naturalmente, gera uma valorização no preço da ação. Porque, afinal de contas, quem é investidor, quem está ali comprando ações dessas empresas, está comprando porque ela está gerando lucro e, à medida que ela vai gerando lucro, o negócio dela vai crescendo, consequentemente, o preço da ação cresce também. E é isso que eu quero te mostrar aqui agora. Qual foi a valorização de cada uma dessas empresas ao longo dos últimos anos?
Importante você entender aqui, e eu já falei isso em outros encontros que a gente falou sobre ações, é que o investimento em ações ele é para o longo prazo. Lembra disso? Então não adianta eu investir em ações esperando que eu vou ganhar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Eu até posso ganhar, mas a tendência é que quanto maior o tempo que eu colocar o meu capital naquelas ações, maior o tempo que eu der para esse capital trabalhar, maior vai ser o meu ganho. E a gente vai ver exatamente isso aqui nessas 5 empresas. Um comportamento diferente no curto prazo, mas um comportamento bastante parecido à medida que a gente vai estendendo o prazo, ok? Então, eu vou correr a nossa tela aqui. Lembra do que eu te pedi, se você gostou desse tema, se está gostando do que eu trouxe aqui para você, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante para que outras pessoas também possam receber um aviso, para que esse vídeo possa aparecer na tela delas, para que elas tenham a oportunidade que você está tendo aqui agora. E outra coisa que você pode fazer, que vai ajudar muito as outras pessoas, principalmente a sua rede de contatos, é você clicar aqui no compartilhar. Assim que a gente terminar esse nosso encontro aqui, clica aqui embaixo na setinha no compartilhar e encaminha o link, copia o link e encaminha para os seus amigos, para a sua rede de contatos, compartilha no stories do seu Instagram, do seu Facebook, enfim, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação, ok? Então vamos lá, a gente está falando de Petrobras, Itaú, Vale do Rio Doce, VEG e Banco do Brasil. E aí, qual é a valorização das ações, então variação de preço das ações dessas empresas em 12 meses, nos últimos 12 meses? O que a gente tem aqui? A Petrobras, 46%. Em 3 anos, 296%. Em 5 anos, 390%. E em 10 anos, 478%. A conta aqui é, se eu comprei uma ação há 10 anos, hoje eu teria o equivalente a quase 5 ações. É isso. Será que vale a pena ver o meu capital se multiplicar por 5 em 10 anos? Eu acho que vale. Enfim, se a gente vai para Itaú, o que aconteceu? Em 12 meses, valorizou 38%. Em 3 anos, valorizou 60%. Não foi tão bom assim quanto a Petro. Em 5 anos, valorizou 52%, então tem um período aqui que pega ali 2020, período da pandemia, o Itaú sofreu mais do que a Petrobras, e tá tudo bem. E em 10 anos, 224%. Ainda assim, em 10 anos, a gente está falando numa média de 25% de valorização por ano. É uma valorização que na renda fixa você jamais terá. Vale do Rio Doce, 1% nos últimos 12 meses. Menos 19%. Então aqui a gente não tem uma valorização, a gente tem uma desvalorização. Eu vou deixar até vermelhinho aqui. 19% de desvalorização em 3 anos. É isso mesmo. O que significa? Que se eu comprei uma ação valendo R$100 há 3 anos atrás, em 2021, hoje ela está valendo 80. Certo? Essa é a conta. Em 5 anos, qual é a valorização da Vale do Rio Doce em 5 anos? Opa! Já é uma valorização maior do que o Banco Itaú. Entende? Porque quanto mais tempo eu dou para o meu capital trabalhar, mais interessante esse investimento se torna. Por quê? Eu estou dando tempo para aquela empresa. É natural que as empresas passem por períodos de dificuldade, por períodos em que o resultado não está muito bom, por períodos em que o mercado não está muito bom. A gente viu aqui o Itaú por conta de pandemia. Então é natural, todas as empresas passam por ciclos. Quando eu invisto olhando para o curto prazo, eu corro o risco de comprar hoje e sair daqui a um ano quando ela está num ciclo não muito positivo. E aí corre o risco de eu perder dinheiro. Agora, se eu dou tempo para o meu capital se recuperar, é isso que vai acontecer. Então, quanto mais tempo eu dou, maior é a valorização. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, ela está com uma valorização um pouquinho mais interessante do que do Itaú. 234% em 10 anos. Ok? Maravilha. Vamos olhar a VEG agora. A VEG em um ano, 49%. Em 3 anos, 58%. Em 5 anos, 397%. Um pouquinho maior do que a Petrobras.
E em 10 anos, 1.087. 1000% essa empresa cresceu em 10 anos. O preço da ação dessa empresa cresceu 1000% em 10 anos. É isso. É um crescimento absurdo. Lembra que eu falei? É um case de sucesso absoluto na nossa bolsa. Banco do Brasil, 29% em um ano, 146% em 3 anos, 78% em 5 anos, 227% em 10 anos. O que eu quero que você entenda aqui? Que quanto mais tempo você deixa o seu capital trabalhando para você, recebendo ali os frutos dos bons resultados publicados pelas empresas, mais ele vai rentabilizar, mais ele vai te entregar retorno. E outra coisa que é importante, que eu não falei aqui, mas que você já deve ter percebido, é o seguinte: quando a gente olha nos segmentos, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de banco, a gente está falando de minério, indústria e tem um outro banco aqui. Então a gente está falando de setores que são sólidos, de negócios que existem para todo sempre, muito provavelmente. Que muito provavelmente a gente vai embora antes que eles. Eles vão ter muito mais tempo de vida do que a gente. Então são negócios que são sólidos, que são perenes. E é importante a gente pensar que dificilmente a gente vai acertar se a gente escolher que quer investir só no setor de petróleo, se a gente escolher que vai investir só no setor de banco. Então é importante que a gente diversifique, que na nossa carteira a gente tenha um pouco de capital investido em cada segmento. E aí, essa diversificação, ela traz equilíbrio na sua carteira. E vamos olhar o equilíbrio dessas 5 aqui. Lembrando que a gente não está falando de recomendação de compra, a gente está falando de uma análise rápida sobre o histórico de valorização das 5 maiores empresas da Bolsa. Certo? Qual foi a valorização no último ano, média, dessas 5 empresas? 33%. Nos últimos 3 anos, rendimento acumulado, 108%. Tá vendo? Os 19% da Vale, negativo, ele até desaparece. É verdade, o 296 da Petrobras também desaparece. A gente fica com uma média de 108% em 3 anos. Mas é uma média que ela é super positiva. E isso só é possível quando a gente faz um investimento diversificado, quando a gente investe em diversos segmentos diferentes. Porque uma hora que um segmento não está muito legal, o outro vai estar melhor e acaba compensando esse período não tão positivo de um ou outro segmento. Em 5 anos, são 200% acumulado, 205. E em 10 anos, 460. A média da carteira. A média. Nos 10 anos. Se a gente fizer o cálculo por ano, olha de novo aqui uma outra evidência de que quanto mais tempo eu deixo o meu capital trabalhando, investido, acompanhando a evolução do resultado das empresas, mais interessante se torna o meu ganho, a minha rentabilidade. Num horizonte de um ano, ele me entrega, nessa carteira aqui, uma média de 33%. Ele entregou nos últimos 12 meses. Em 3 anos, a média já é de 36% ao ano. Em 5 anos, a média sobe para 41% ao ano e em 10 anos, 45% ao ano. Entende? Quanto mais tempo eu deixo meu capital lá, mais tempo, não é só deixar, né? Eu vou sempre reinvestindo. A hora que eu recebo dividendos, eu reinvisto esses dividendos. Tem toda uma estratégia por trás para montar a carteira diversificada e a estratégia também dos aportes ao longo dos anos. Importante eu sempre continuar alimentando essa carteira. Mas é fato que ao longo dos anos eu vou aumentando a minha rentabilidade por ano, porque o meu acumulado ele vai se tornar cada vez mais representativo, cada vez maior. Entendido? Uma coisa mais para a gente fechar aqui e encerrar com chave de ouro. Olha essas valorizações. Então, 33% ao ano em um ano, 36% ao ano em 3 anos, 41% ao ano em 5 anos, 45% ao ano em 10 anos. Gente, na renda fixa, 45% pode colocar aí pelo menos 5 anos. Aqui a gente está falando 45% ao ano. Ao ano. É isso. Certo? Então, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, o que mais eu quero te mostrar em relação
ao que a gente já viu aqui de valores e indicadores dessas empresas. O dividendo que essas empresas pagaram ao longo dos últimos 12 meses. Então não foram só aquelas valorizações que na média a gente chegou ali em 33%, preço há um ano atrás, preço hoje. Na média dessas 5 empresas, uma valorização de 33%. Essas empresas ainda pagaram dividendos. E os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses foram de 17% da Petrobras, 6% do Itaú, 12%, 12,6% da Vale, 1,39% da VEG, porque ela entrega muito mais crescimento, ela reinveste muito mais no negócio, então ela paga menos dividendos, e 8,3% do Banco do Brasil. Será que realmente não vale a pena investir em ações? Me conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que a gente viu. Você acha que investir em ações é para você? Se você acha que não, vamos conversar um pouquinho mais. Me manda uma mensagem. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou deixar o meu WhatsApp para a gente conversar. Eu quero entender por que você ainda não conseguiu entender que ações são também para você. Por mais que você tenha um perfil conservador. O que vai determinar ali é o peso de quanto você vai colocar de ações na sua carteira. Mas é importante você se dar a chance de ter esse tipo de valorização no seu capital. Coisa que você não vai ter na renda fixa. Certo? Se você já entendeu o que é para você, tá doido de vontade de começar a investir em ações, eu vou também te chamar para uma conversa. Porque aí minha conversa com você é outra. Eu já vou te apresentar o meu plano da mentoria, a mentoria Poder para Investir, onde ali você vai aprender a investir do zero, total zero, até a Bolsa de Valores. Aprendendo a analisar as ações, identificar quais são as melhores oportunidades e uma série de outras opções de investimentos que tem disponíveis para você no mercado, para você investir com autonomia, fazendo as suas análises, as suas escolhas, sem depender de recomendações de vídeos de influenciadores digitais, enfim, sem depender de recomendações de gerente de banco, de assessores de investimento. Você, adquirindo conhecimento, que é o meu objetivo aqui, compartilhar o meu conhecimento com você, de ensinar a analisar quais são os investimentos mais adequados para o seu perfil, para os seus objetivos, para o momento que você está vivendo hoje. Ok? Então, se você quer aprender num curto espaço de tempo, de forma prática, mão na massa, eu pegando na sua mão, a investir do zero a Bolsa de Valores, comenta aqui no vídeo que eu vou te mandar. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link de inscrição com bônus para a minha mentoria Poder para Investir. As inscrições não estão abertas ainda, mas eu tenho um link de pré-inscrição com bônus de R$500 e eu vou deixar aqui para você. Para você clicar, garantir a sua inscrição e aí a gente vai conversar sobre os seus próximos passos. Num período aí de fazendo todas as atividades que a gente tem ali, principalmente nas 5 primeiras semanas, num período de 30 dias você já vai começar a receber seus primeiros rendimentos. Certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe para você, um conteúdo parrudo, um conteúdo relevante para te mostrar de fato o potencial de resultado que você pode ter, de rentabilidade que você pode ter na sua carteira, formas de cuidar bem do seu dinheiro. Compartilhe esse vídeo, agora é a hora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, enfim. E se você ainda não me segue aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever aqui, clica no sininho para receber avisos a cada publicação de nova aula, de novo vídeo que eu fizer por aqui. Ok? A gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.